E aí, galera, tudo certo? Hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre uma solução que nós desenvolvemos, é, partindo do princípio que os profissionais de TI de forma geral e principalmente o QA já têm um uso aí um pouco mais intenso da IA generativa. Tem alguns pontos da rotina do QA que já estão aí amplamente cobertos por automações que a gente já vê acontecendo no dia a dia. Análise de requisitos, buscar aí é, reduzir ambiguidades nos requisitos, enfim, tem bastante coisa que já está automatizada. E para esse desafio a gente buscou pensar da seguinte forma: das atividades do dia a dia do QA, o que a gente vê que ainda não está automatizado e que poderia ser automatizado. E aí, partindo desse princípio, a gente chegou num ponto que é o seguinte: se você quer, provavelmente em algum momento já deve ter acontecido com você também, de você receber uma funcionalidade nova para testar e abrir a funcionalidade e meio que travar na frente da tela pensando por onde eu começo, né? Então, isso é uma questão aí que é um dos pontos bem importantes para um QA, que é definir o que testar, né? Muitas vezes o nosso instinto faz com que a gente abra o sistema e já vá clicando nas coisas e tentando usar o sistema de uma forma intuitiva. Isso não é errado, muito pelo contrário, o teste exploratório ele é um tipo de teste muito importante para que a gente entenda como o sistema funciona, né? Mas fora isso, existem algumas técnicas para que você consiga definir o que testar com um pouco mais de embasamento, né? Então, quando a gente recebe essa funcionalidade nova aí para testar, principalmente funcionalidades que não têm muita documentação, né? É, como eu estava falando, o instinto nosso é abrir o sistema e sair clicando, que não é nada de errado. Os testes exploratórios eles são legítimos e são muito bons, são muito poderosos, né? O problema acaba sendo quando a gente explora sem direção. Então, normalmente a gente entra ali, testa ali o caminho feliz, reporta um ou dois bugs mais aparentes ali, entrega, mas o que acontece ali com os dados que estão nos limites, os diferentes perfis de usuário, cenários de erro e tudo mais? É, Às vezes tem regras de negócio que não que estão implícitas, mas não estão explícitas ali, né? Então, para a gente conseguir fazer uma cobertura mais eficiente desses cenários todos, o que falta para a gente nesses casos não é bem o tempo de exploração e a vontade ali para explorar esse sistema, mas sim uma estrutura para que a gente pense antes de testar, né? E é aí que entra essa skill que a gente desenvolveu baseada em um modelo de testes. Bom, o modelo heurístico de estratégia de testes ele foi criado aí pelo James Bach, que é uma referência global para a gente em testes de software, né? E a ideia dele é relativamente simples. Antes de você decidir como você vai testar, você precisa definir e entender o que você vai testar, o que está em jogo. Esse modelo dele organiza isso em quatro pilares. O primeiro deles é o pilar de ambiente de projeto. Então, qual é o contexto que você está testando? Essa aplicação ela está rodando local, ela está no ambiente de testes, ela está em produção. É, Qual a sua missão dentro desse teste? O que você busca ali dentro? Você tem alguma documentação dessa funcionalidade? Quais são as restrições que você tem? Tá? O segundo pilar é o pilar de fatores de produto. No pilar de fatores de produto, você vai analisar as dimensões do produto que você vai explorar. Então, você vai ver quais são as funções, os dados, quais as interfaces, tipo de operação que vai acontecer, tempo que vai levar para essas operações acontecerem, enfim, cada um desses fatores que aponta diretamente para um tipo diferente de risco, tá? O terceiro são os critérios de qualidade. É basicamente você pensar o que pode dar errado aqui e o que importa para quem vai usar essa funcionalidade ou esse software. Então você vai analisar aí confiabilidade, um pouquinho de segurança e usabilidade principalmente. E o quarto pilar são as técnicas de teste em si. Então aqui são as estratégias concretas que você vai aplicar. Então eu vou testar por função, vou testar por domínio de dados, vou testar por perfil de usuário, por risco, por cenário, enfim.
Esses 4 pilares juntos, eles formam a base de um documento que ele chama de Charter de Exploração. Esse documento é que orienta a sua sessão de testes. Bom, então vamos lá, vamos mostrar um pouquinho como é que funciona o fluxo dessa skill, tá? O usuário aciona ela lá via Cloud Code. Ao acionar, o Cloud Code vai fazer 4 perguntas para o usuário para entender principalmente as informações a respeito do ambiente de projeto e da funcionalidade, tá? Então aqui é onde a gente vai responder o ambiente de fato em que a gente está testando, se é um ambiente local, se é um ambiente online, se eu tenho documentação disponível ou não, se eu tenho acesso ao time de desenvolvimento ou não, enfim, todas as perguntas que são pertinentes aí para ambiente de projeto. E na parte de funcionalidade, ele vai perguntar se você tem na documentação alguma coisa a respeito de comportamento esperado, regras de negócio, critérios de aceite e tudo mais. Você pode ter ou não ter essas informações, tá? Ele vai te perguntar, se você não tiver, você vai responder que não tem. A partir daí, então, ele vai fazer a análise interna baseada lá no modelo do James Barr. Então, ele vai selecionar, baseado nisso, os fatores de produto. Então, ele vai olhar os 7 fatores de produto que constam no modelo do James Barr e vai entender quais são relevantes para esses testes que nós estamos realizando, para selecionar eles para basear o charter, tá? A mesma coisa para critérios de qualidade. Ele vai entender quais são os riscos reais que estão presentes dentro desses 9 critérios que tem no modelo e vai escolher os mais relevantes. Mesma coisa para as técnicas de teste. Existem lá 9 técnicas de teste que estão dentro do modelo e ele vai analisar e trazer as que são relevantes para a nossa funcionalidade. E aí, com base nisso, ele vai apresentar no final para a gente o charter de exploração, que vai ser um documento ali que vai ter contexto, quais são os fatores relevantes, os riscos de qualidade, as ideias de exploração, que aqui é onde ele vai passar para a gente, baseado nesse modelo, quais testes que poderiam ser feitos. E tem mais dois pontos lá que ele deixa, eu vou deixar para mostrar no final para vocês entenderem um pouquinho melhor como é que isso ficou estruturado na skill, tá? Bom, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho então como que ficou essa skill implementada e em uso, tá? Só para o exemplo aqui, eu vou usar a aplicação do banco web aí que o Júlio disponibiliza na mentoria, que é uma que a gente já tem mais familiaridade. Então aqui eu vou indicar para ele como se eu fosse testar somente a funcionalidade de fazer uma transferência. Então eu já estou logado com uma conta de usuário válida e eu vou fazer o teste para fazer uma transferência. Então eu vou testar a funcionalidade de transferência desse sistema. Então aí aqui no Cloud eu vou vir aqui e vou acionar a skill através da forma como eu já deixei salva aqui, que é o exploratório HTSM. Tá? HTSM é a sigla em inglês do modelo heurístico de estratégia de testes. Então eu vou acionar ela aqui, vou dar um Enter, e aí nós vamos ver que o Cloud vai puxar aquelas perguntas que eu comentei com você. Então, olha lá, ó, ele vai trazer lá. Antes de mergulharmos na funcionalidade, precisa entender o contexto do projeto. São 4 perguntas rápidas. Missão. Qual é o principal risco que você precisa cobrir com esses testes? Exemplo, garantir que nada quebre antes do release, validar uma regra de negócio crítica. Então, eu vou ir respondendo uma a uma. A primeiro aqui seria validar validar que as regras de negócio estão sendo respeitadas à risca. Informação disponível. Você tem spec, critérios de aceite, história de usuário ou qualquer documentação desta funcionalidade? No nosso caso aqui, eu tenho as regras de negócio que o Júlio já apresentou nas aulas, então eu vou usar elas como base só para a gente não ficar sem nada de informação aqui. Mas aqui a resposta dessa pergunta poderia muito bem ser: não, eu não tenho documentação nenhuma a respeito dessa funcionalidade.
Aqui no nosso caso, como eu tenho as regras de negócio, eu vou utilizá-las. Então eu tenho 3 regras de negócio referentes a essa funcionalidade. E aqui eu colei as 3 regras de negócio que a gente já tinha lá. A regra de negócio 1, que o valor deve ser maior ou igual a 10. A regra de negócio 2, que o valor seja maior ou igual a 5.000, ela tem que ser validada com token. E a 3, que a transferência só vai ser concluída se o saldo da conta do remetente for maior ou igual ao valor da transferência e a conta destino estiver ativa. Tá? Então, a terceira, restrições. Existe alguma limitação que pode afetar os testes? No nosso caso, a minha aplicação está rodando local. Então, nesse sentido, eu não vejo nenhuma limitação. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar. Não. Nossa aplicação está rodando local na minha máquina. E a 4 é o acesso ao time. Então aqui ele pergunta se a gente consegue tirar dúvidas com dev ou PO durante a sessão ou se eu vou testar ela de forma autônoma. Aqui, apesar de a gente, via de regra, poder, mas eu vou colocar como se a gente não tivesse acesso ao time, tá? Então, não tenho acesso ao time de desenvolvimento. Vou testar de forma autônoma. Só corrigir aqui. Então, beleza. Respondi as 4 perguntinhas, dou um Enter e envio para ele. E aí, baseado nessas 4 perguntas, então ele vai fazer a análise, passando lá por aqueles pilares do modelo, vai selecionar o que for mais relevante para essa funcionalidade, né? Aqui, nesse caso, como eu não passei para ele link nem nada da aplicação, ele vai me perguntar, ele vai pedir para a gente descrever o que vai testar. Eu vou colocar mais ou menos o que é que nós vamos testar e vou colocar também o link dessa aplicação, tá? E aí vamos ver então se ele vai chegar a acessar ou não. Muito provavelmente ele acesse via navegador, né? Como já vem acontecendo. Então aí ele está abrindo o navegador lá, ó. Aqui eu vou na seção do navegador dele para mostrá-lo. Então ele está basicamente acessando o navegador e entendendo como o sistema funciona. Muito bem. Então agora ele finalizou. E aí ele nos traz lá o charter de exploração para essa funcionalidade de transferência bancária. Então ele mostra lá o contexto do projeto. A missão principal é validar que as regras de negócio estão sendo respeitadas à risca antes do release. O testador dispõe das 3 regras de negócio documentadas e acesso direto à aplicação rodando em localhost. Não existe restrição de tempo ou ambiente, mas o testador atua de forma autônoma sem acesso ao dev e ao PO para tirar dúvidas durante a sessão. Então ele vai trazer lá um pouquinho do que é a funcionalidade, tá? E aqui é onde ele nos traz aquelas informações que eu tinha falado. Então ele traz lá os fatores de produto relevante, as funções, regras de negócio com limites e condições, transformação de estado, débito na conta origem e crédito na conta destino, tratamento de erros, que o sistema deve rejeitar transferências inválidas com mensagem clara, e integração entre funções. A validação de saldo depende do valor informado
e a exigência do token também. Então aí eu vou dar uma passada no charter de exploração, mais para vocês verem aqui pedaço por pedaço, para quem quiser dar um pause aí e ler, tá? E aqui na parte de ideias de exploração, é exatamente aqui que ele nos traz aquelas informações estruturadas de o que testar. Então ele vai nos trazer ideias de explorações. Então ele validar cada regra de negócio contra a SPEC. Então transferir exatamente R$ 10 do João para Maria deve ser aceito. Transferir R$ 10,01 do João para Maria deve ser aceito. R$ 9,99 deve ser rejeitado com mensagem de erro. 0 deve ser rejeitado. 5.000 sem preencher o token deve ser rejeitado. 5.001 sem token deve ser rejeitado. Então aqui vai até de encontro com a técnica de análise de valor limite, que inclusive o Júlio mostra para a gente na mentoria, né? Então, aqui são sobre as reivindicações, sobre o domínio, inserir valor negativo para verificar se o campo aceita e como o sistema reage, inserir valor com mais casas decimais do que o padrão, para verificar o arredondamento ou rejeição, inserir letras ou caracteres especiais no campo, o campo deve impedir, mas confirmar o comportamento, inserir o saldo exato da conta do João deve ser aceito. Saldo igual ao valor é válido pela regra de negócio 3. Inserir 1 centavo a mais deve ser rejeitado por conta da regra de negócio. Então, aí nos fatores de risco, deixar a conta origem não selecionada e clicar em transferir. Então, aqui nos fatores de risco, deixar a conta origem não selecionada e clicar em transferir, o sistema deve exibir validação antes de processar. Então, aqui estão todas as ideias que ele nos traz de o que testar, tá? E aqui embaixo, aquele ponto que eu falei para você, que a gente ia deixar para o final para mostrar, porque isso aqui foi uma sugestão até do próprio Cloud Cowork na hora que nós estávamos desenvolvendo a skill. Então, ele mostra alguns insights ali para a gente, que a fonte primária da verdade para aceitar ou rejeitar cada cenário são as regras de negócio. O saldo no dropdown após cada transferência bem-sucedida, o saldo exibido deveria refletir o novo valor. Então, atualização pós-operação. Na lista de transferências, transferências aceitas devem aparecer na lista, as rejeitadas não. Mensagens de erro. Elas devem existir, ser claras e indicar qual regra foi violada. Consistência matemática. Saldo origem novo é igual ao saldo origem anterior menos o valor transferido, né? Ou mais o valor recebido. Enfim. Aqui nas perguntas em aberto, ele trouxe para a gente algumas, como, por exemplo, a divergência do label contra a regra de negócio 2, que lá no label aparecem valores maiores do que 5.000, mas a gente sabe pela regra de negócio que são valores maiores ou iguais a 5.000. Então aqui teria que se definir com o PO qual o comportamento correto para 5.000 exatamente. Isso aqui vai ser um bug de label ou de lógica. Sobre as contas inativas, a regra de negócio 3 exige que a conta destino esteja ativa, mas o sistema só exibe contas ativas no dropdown. Então, como testar com uma conta inativa? Existe conta inativa no banco que não aparece na interface, mas que pode ser forçada via manipulação de requisição? Então, isso aqui são tudo perguntas que vão trazer alguns insights para a gente do que pode ainda não estar coberto, né? E aí ele mostra lá, se a gente quiser, ele pode aprofundar aí alguma técnica com mais ideias de teste, transformar alguma ideia de exploração em caso de teste estruturado, gerar uma matriz de risco, mas isso daqui já não faz parte da skill, isso daqui já é o próprio Cloud Code querendo manter a interação. A skill ela termina aqui, tá? Bom, o que você vai ter em mãos agora, basicamente é um ponto de partida mais estruturado. Ele não é um roteiro engessado, tá? O charter ele não substitui o julgamento durante a sessão. Você só vai talvez encontrar coisas que você ainda não tinha previsto, e você pode também ignorar coisas que ele sugeriu porque não faz sentido com o contexto real da aplicação que você está trazendo.
Isso aí está tudo bem, é exatamente esse o espírito dos testes exploratórios, né? O que é legal desse charter é que a intenção dele não é cobrir tudo. A intenção dele é mais é, permitir que você não comece do zero, é te auxiliar no start desse processo para que você chegue na sessão já sabendo mais ou menos quais são os riscos e as técnicas que você vai priorizar e quais perguntas ainda têm que ser respondidas, né? Então, essa skill, ela busca agilizar um pouco mais esse trabalho de estruturação dessa sessão de testes para que você parta para iniciar esses testes já com um norte bem definido. Algumas dicas aí que eu posso te dar para que essa skill funcione melhor. Primeira delas, quanto mais contexto você der, melhor vai ser o charter. Então, se você tiver, além das regras de negócio que eu usei, tiver, por exemplo, critérios de aceite ou até a descrição da user story que você está testando, é interessante colar lá porque isso vai dar muito mais contexto para que o charter possa vir mais completo, tá? O segundo, use as perguntas em aberto antes de começar a testar. Então tenta esclarecer com o dev ou com o PO essas ambiguidades que ele gerou lá nas perguntas em aberto para poupar um pouco de esforço e de retrabalho pós-sessão, tá? E por fim, a skill ela oferece aprofundamento. Então, se você quiser transformar alguma ideia de exploração dessa em caso de teste estruturado ou gerar uma matriz de dados, você pode pedir para o Cloud e, com base nisso, ele vai fazer essa geração. Isso não está coberto na skill, mas é algo que tanto é fácil de você fazer de forma intuitiva, pedindo para o Cloud, quanto você pode até desenvolver uma skill própria para isso. Aí vai muito da sua necessidade e do seu uso, tá? Então é isso. Essa foi a nossa solução, a solução que nós desenvolvemos. É, Foi uma experiência muito interessante desenvolver essa solução baseada nesse modelo de testes do James Barr, pois de fato no dia a dia muitas vezes a gente acaba, a hora que a funcionalidade chega, ficando aí um pouco perdido do que testar e por onde começar. E esse modelo que o James Barr propõe, ele nos traz um norte muito interessante para que a gente comece os nossos testes já com um caminho em vista, né? Você não começa do zero absoluto, o que muitas vezes pode ser sim interessante, mas no dia a dia ali poupa um pouco de tempo da gente ter que pensar em estruturar do zero esses testes, tá? Espero que vocês tenham gostado aí dessa solução que nós desenvolvemos. Nós estamos mandando, junto com os arquivos do desafio, é, a, o arquivo MD da skill para que você consiga instalar aí no seu cloud. É, e se tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta para a gente, é só chamar a gente ali no Discord que nós estamos aqui para tentar ajudar. Obrigado por terem assistido, por ter ficado aqui, até aqui comigo. Um abraço e até a próxima.